Graça e paz, Igreja do Senhor. Louvado seja o nosso Deus pelo privilégio de mais um dia do Senhor nós estarmos aqui reunidos como igreja neste momento oportuno de louvor e adoração ao nosso Deus. Nosso sermão hoje tem por título Honrando a Cristo. Iremos considerar agora João 12, dos versículos 1 ao 8. Ok? Então, aqueles irmãos que verão este sermão na internet ou aqueles que nos visitam pela primeira vez, nós estamos sequencialmente fazendo as exposições do Evangelho de João. Bastante tempo, né? Estamos aí mais de um ano já. E todas as nossas mensagens, os nossos sermões estão no nosso canal do YouTube. Queridos, quando nós recebemos o novo nascimento de Cristo, nós verdadeiramente queremos honrar o nosso Deus. Nós queremos louvar o nosso Deus. Nós fazemos isso frequentemente quando nós nos reunimos como igreja aqui neste templo. Mas não somente isso, na nossa vida é uma devoção diária. E nós temos a compreensão de que a nossa vida ela deve ser uma vida devota a Cristo. Então, os nossos recursos, eles são para a glória de Cristo. Agora, muitas pessoas, algumas até dentro da igreja, elas agem de uma maneira tão perversa que elas simplesmente lutam contra a sua devoção pessoal a Cristo. Então, no momento em que você deseja fazer, não mais, mas aquilo que você sentiu naquele momento, as pessoas que são desprezíveis aos olhos de Deus, elas agem com uma falsa piedade. Então elas argumentam que você não precisa fazer tanto assim. Não é mais fácil você pegar os seus recursos, transformar em cestas básicas e entregar para os pobres? Já ouviram isso? Essas pessoas agem, na verdade, como ateus. Quantos ateus eles olham para os fiéis a Cristo, que contribuem até financeiramente na igreja, eles dizem o seguinte: e a fome na África? E os pobres? Por que a igreja não faz isso? Não é verdade? Eles não fazem esse tipo de acusação? Demonstrando ali toda a sua avareza. Porque eles mesmos não fazem isso.
Eles dizem que nós não temos que contribuir para ajudar os pobres, quando na verdade nem eles fazem isso. Na verdade, eles são hipócritas. Na verdade, eles são inimigos de Cristo. E aqueles que agem assim dentro da igreja, eles não nasceram de novo. São avarentos. Nosso primeiro tópico nessa manhã: honrando a Cristo com devoção. Segundo tópico: desonrando a Cristo com a avareza. Terceiro tópico: nosso Senhor Jesus Cristo abençoa os que te honram. Os nossos pequenos devem pesquisar com seus pais a palavra hospitalidade. Como que honramos a Deus com hospitalidade? Nossa afirmação teológica ficou um pouco grande. Preste bastante atenção. Os salvos desejam honrar o seu Salvador com devoção e amor, e assim são abençoados. Mas aqueles que possuem uma falsa conversão são avarentos e deixados a viver segundo a sua natureza. Os salvos desejam honrar o seu Salvador com devoção e amor, e assim são abençoados. Mas aqueles que possuem uma falsa conversão são avarentos e deixados a viver segundo a sua natureza. Ok? Vamos ao texto. João 12, versículos 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isto para o dia que me balsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Pai Santo, querido e amado, mais uma vez, graças te damos pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que, não tendo pecado, se fez maldição por nós na cruz. E imputou sua justiça sobre nós, de maneira que fomos justificados, e enviou o teu Santo Espírito para que nos lembrasse de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que nesta manhã o Senhor seja honrado neste culto, o Senhor seja glorificado, o Senhor fale em nossos corações, para que com o entendimento do que for ministrado nessa manhã,
nós possamos honrar ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Note, nos versículos 1 ao 3, é o primeiro tópico nosso, honrando a Cristo com devoção. E os versículos iniciais dizem o seguinte: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Situado então ali a 3 quilômetros de Jerusalém, Betânia era um dos vilarejos próximos em que os peregrinos da Páscoa podiam passar a noite alojados na casa de alguém, certo? Então, ele enfatiza essa ideia de 6 dias, porque os peregrinos que estavam longe da cidade, eles pudessem chegar a tempo da purificação. Não somente ali os peregrinos, mas como também os judeus da diáspora. Então eles chegavam 6 dias antes para a purificação, lembra como eu havia dito no sermão passado, ou também para que evitasse um certo atraso. Então note, os judeus aqui eram bem zelosos com o dia e o horário da festa da Páscoa. Mais prudentes que muitos cristãos que pouco se preparam para vir ao culto. Então, Jesus Cristo, ele era convidado para inúmeros banquetes. Em diversas ocasiões, Jesus está presente nas festas, nos comes e bebes, né? Dizem que crente gosta muito de se alimentar, né? Então Jesus tomava posse também quando ele era convidado para participar desses banquetes. Mas, na verdade, era uma cultura daquela época em que os mestres eram convidados para as refeições. Então, em troca de sabedoria, as pessoas convidavam os mestres para a sua casa. Então, quando tinha um mestre de bastante notoriedade, vou convidar esse mestre para vir aqui em casa, vou fazer aquela tilápia abençoada, para que ele venha aqui, se alimente e nos ensine também. Entretanto, nesse caso específico, Jesus, ele foi convidado a este banquete porque a família de Lázaro gostaria de honrá-lo por causa do que ele havia feito, e agora, na vida de Lázaro? Porque Lázaro estava morto, né? Então, em Lázaro. E o texto diz que Marta estava servindo. Percebe que João, ele traz diversos detalhes quando ele está escrevendo? Por que ele faz isso? Para que nós venhamos entender o contexto cultural da época. E Marta, servindo ali, segundo a descrição de João, nos mostra as atribuições que as mulheres exerciam naquela época. Naquela época ainda o feminismo não havia chegado. Na verdade, pode ser que sim, né? Mas nesse contexto aqui, as mulheres serviam. Isso era um privilégio para as mulheres. Até porque você está a serviço, fazendo alguma coisa para a glória de Cristo, não há demérito nenhum. Bom, eu ia comentar uma coisa, mas deixa para lá. Agora, note essa referência temporal, 6 dias antes da Páscoa. Então, essa descrição, ela situa de um modo significativo a paixão de Cristo, que segue o contexto dessa importante celebração. Então, talvez o propósito aqui seja o de lembrar o leitor de que Jesus é o Cordeiro sacrificial. Ok?
Nessa exposição, nós vamos perceber um contraste entre Maria e Judas. Porque Maria, ela traz uma oferta sacrificial, enquanto Judas, ele traz uma avareza disfarçada de amor aos pobres. Então esse é o contraste deste sermão. Então, o nosso primeiro tópico, como eu havia dito, honrando a Cristo com devoção. E aqui, nós temos já nosso primeiro subponto, que nós honramos a Cristo quando exercemos a hospitalidade. E veja, nesse contexto, Marta, Maria e Lázaro, eles estão exercendo um exemplo de hospitalidade, porque ali estava ocorrendo uma ação de graças que Marta, Maria e Lázaro estavam ansiosos por dar a Cristo. Como nós louvamos aqui a bondade de Deus, pela bondade que dele receberam. Qual foi a bondade? Lázaro estava morto, cheirava mal, há 4 dias. Mas Cristo, sendo o Senhor das causas impossíveis, traz Lázaro à vida. E agora, nesse momento de ação de graças, o que eles estão fazendo aqui é mostrando a nós o efeito da verdadeira fé, exercendo hospitalidade. Porque aqui, na verdade, é uma expressão de gratidão a Deus. E note uma coisa. Quando nós estamos entristecidos, porque estamos passando por alguma aflição, alguma angústia, a perca de um familiar, de um ente querido, ou um prejuízo financeiro que nós tivemos, nós queremos muitas vezes nos isolarmos. Não queremos ter um relacionamento com as pessoas. Muito menos queremos receber pessoas em nossas casas. Capaz de chegar alguma visita, você olha até na cortina assim, ó, vai lá, fala que eu não estou não, hein? E quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de compartilhar algo da parte de Cristo para essas pessoas. A nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor. Nós devemos honrar ao nosso Deus. E nós honramos a Deus quando nós compartilhamos da tua palavra com as pessoas. Então, momentos em que nós estamos recebendo visitas, é o melhor momento para nós falarmos do que Cristo fez em nossas vidas. E assim pregar o Evangelho a essas pessoas. Agora, nós devemos entender que a hospitalidade, ela também é um dom, sabia? Você simplesmente pode receber muito mal uma pessoa na sua casa. Agora, se nossa vida deve ser uma vida de devoção a Deus, é porque nós recebemos muito de Deus. Cristo é o Cordeiro sacrificial da igreja. Ele morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar da escuridão do pecado. As aflições, as lutas, nossas angústias não devem sobrepor aquilo que Cristo executou em nosso favor, ao ponto de nós negligenciarmos a hospitalidade para com pessoas que muitas vezes também estão passando por dificuldade e a sua fé está enfraquecida. E nós rejeitamos a oportunidade de fortalecer essas irmãs, esses irmãos.
E outra coisa, às vezes é você que está fraco. E exercendo a hospitalidade de um irmão, ele pode fortalecer a sua fé. Nosso segundo ponto é que nós honramos a Cristo de uma maneira em que não há limites. O que Cristo executou por nós é maior do que qualquer coisa que nós possamos pensar. Qualquer coisa que você pensar, Cristo realizou muito mais. Então é possível que a libra, que é descrita aqui no texto, equivalesse a aproximadamente 325 gramas. Naquela época, um frasco de nardo, em geral, não continha mais do que 30 gramas. 10 vezes mais, então, aqui, né? Até mais ainda. O nardo, que era aquele óleo, aquela fragrância, ele era muito caro. Porque ele era extraído de uma planta que vinha lá das montanhas da Índia, certo? Então, nessa oferta que Maria está executando aqui, ela demonstra que ela foi tremendamente extravagante. E note uma coisa, Maria, ela viola vários clichês culturais. Destaquei aqui 3 deles. Primeiro, o texto inicia que Marta estava servindo, que era um costume que as mulheres servissem. Então, neste momento, Maria larga os seus afazeres para oferecer agora uma oferta a Cristo. Tocar os pés de alguém era considerado degradante. Está chegando a parte em que Jesus Cristo vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí Pedro fala: vai lavar os nossos pés, Senhor? Como assim? Meu irmão, você imagina, naquela época não tinha sapato não, viu? Nem tênis. Imagina só a cor dos pés aqui no barro. Como é que não era? E Jesus demonstra humildade. O exemplo de humildade é Cristo. Ele lava os pés dos seus discípulos. Cristo demonstra a humildade a lavar os pés. Agora, Maria, ela demonstra um amor por Cristo, que nem os protocolos da época era capaz de impedi-la de fazer essas coisas. E ao passo que ela está ali, ungindo Jesus Cristo, ela chora demais. E as lágrimas dela nos pés de Jesus Cristo faz com que ela enxugue os pés de Cristo com os seus cabelos. E os cabelos era a coroa e a glória de uma mulher. Por isso que em alguns contextos nós percebemos as mulheres utilizando véus. Isso aqui demonstra que Maria ofereceu o seu melhor, sem se importar com o protocolo, a etiqueta ou as regras culturais. Aí o cristão nos dias de hoje: não, eu não vou falar de Cristo não. O cristão tem vergonha de orar no restaurante. Ixi, vai que ele sabe que eu sou crente. Chega lá só, amém, com vergonha de mostrar a sua fé, de mostrar que ele é grato a Deus pelo que ele vai comer.
Ele tem vergonha de falar de Cristo para as pessoas, porque ele julga. Olha só, os amigos, os ímpios, eles falam de tudo com vocês. Mas se você fala de Cristo, para eles, aquilo ali causa dor nos ouvidos. Não, para. Vai falar de Cristo lá na igreja. E você se submete a isso. Eles violam todos os protocolos do cristianismo, falando suas mentiras, falando perversidade. E nós, querendo ser ético, não falamos de Cristo. Meu irmão, você vai ter que me bloquear então. Você vai ter que parar de falar comigo. Eu posso não ficar aqui o tempo todo, mas eu vou falar de Cristo pelo menos um pouco aqui com você, eu vou falar. Então me expulsa logo. É Cristo ou o caos? Gostei muito da frase do irmão Leandro. Nós devemos honrar a Cristo de uma maneira sacrificialmente. Maria, ela demonstra um gesto de amor e adoração pública. Porque as pessoas estavam... Não foi isso aí, não foi em secreto, tá? O cristão... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O cristão, ele não é um agente secreto não, viu? Que ele só é cristão quando ele está na igreja. Então, fora do ambiente aqui do contexto de igreja, aí ele age como um agente secreto. Parece um agente da CIA, disfarçado. Ele está pronto para fazer um julgamento aqui na sua mente. Ó, esse ímpio miserável, hein? Mas ele não tem coragem de falar do evangelho para a pessoa. É brincadeira. Mas note, quando ela quebra os protocolos, está diante das pessoas tudo ali. A casa dela estava cheia ali. Na verdade, não era nem a casa dela, né? Era de uma outra pessoa, mas quem estava organizando ali era a família dela. Olha, nós não devemos nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, para os que estão se perdendo, é loucura. Mas para nós, é o poder de Deus, mudando nossas vidas, transformando quem somos. Devemos mesmo nos alegrarmos de estar na presença de Cristo, seja aqui nesse templo ou lá fora, que eles olham para nós e vejam a marca e o selo de Cristo. O ato dela foi espontâneo, ela não foi coagida a fazer isso. A nossa adoração é espontânea. Chega em determinados contextos que você simplesmente vai adorar o seu Deus, independente de onde você estiver, com quem você estiver. Uma vez eu trabalhava de segurança. E eu estava lá no meu posto, né? E tinha alguém me copiando pelas câmeras, né? E eu andando para um lado e para o outro e conversando com Deus e falando com Deus e orando. Aí o rapaz me chamou no rádio. O que está acontecendo aí, meu irmão? Está com algum problema? Está falando sozinho? Falei, não. Eu não tinha nem percebido que ele estava me filmando lá. Eu falei, não, estou só orando aqui, ó meu Deus, aqui. Espontaneidade. Com sacrifício. Você entregar o seu melhor. Sempre. Meus irmãos, é lógico que você não vai ser um anjo ambulante na rua. Mas o que eu estou querendo dizer aqui
é que nos momentos oportunos, não se envergonhe de quem nós somos. Nós somos cristãos. Isso não é vergonha. Isso é privilégio da igreja. O ato dela é um ato generoso, pessoal e desembaraçado. Ela não estava presa às práticas culturais da época. Nada neste mundo pode parar a nossa adoração. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, nós devemos honrar a Cristo por causa da sua obra vicária. De onde vem esse desejo de honrar a Cristo de Maria? Era fruto de um amor incontrolável, que excede as expectativas daquelas pessoas. Veja, ao realizar essa bondade, esta oferta, ela anuncia a morte e o sepultamento de Jesus. E ela representa a figura da igreja que abraçaria com honras divinas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O costume da época era que ungisse pessoas mortas. Mas ela ungiu a Cristo, estando ele ainda vivo, apontando para a ressurreição de Cristo. Nós vamos entender daqui a pouco no versículo 7. Isso significa que a sua adoração, ela deve ser oportuna em todo e qualquer momento. Note, lá em Marcos diz que as Marias foram ungir a Jesus Cristo. Mas quando chegou, ele não estava mais lá. Por quê? Era o primeiro dia da semana. Lembra do primeiro dia da semana? Era o domingo. Ele tinha ressuscitado. Não deu tempo de elas ungirem. Mas Maria aqui, ela unge a Cristo, estando ele em vida. Que privilégio que Maria teve. Inclusive, serve para uma aplicação nos dias de hoje. Porque geralmente as honrarias, as lembranças, só acontecem depois que as pessoas morrem. Agora não dá mais tempo, meu irmão. Não adianta você ficar postando no Instagram que amava. Você deveria ter dito isso aí lá, quando estava em vida ainda. Agora não dá mais tempo. Nós temos que adorar a Cristo em todo, em qualquer momento. É hoje que Cristo chama você para adorá-lo. É agora. Não é daqui a pouco. O amanhã não pertence a você, o amanhã pertence a Deus. Hoje que nós adoramos a Cristo. Agora, neste momento. Glorifique ao Senhor, igreja. O nardo que ela unge a Cristo, como eu já havia dito, ele era muito caro, né? Era como se fosse, não era da Avon não, viu? Era como se fosse um Carolina Herrera, meu irmão. Coisa fina ali. E note, em nenhum momento Cristo rejeita aquela oferta. Não, calma aí, é muito caro. Isso significa que não há pecado nenhum. Nós temos coisas caras. O que é pecado é nós fazemos disso o nosso Deus. Tudo que temos é para a glória de Deus.
Essas coisas não podem nos prender. Tem ou melhor, teve, né? Ele já faleceu há muitos anos atrás. Um reformador chamado Wolfgang Musculus. Ele fez, comentando essa passagem, ele fez um certo poema aqui. Eu vou ler para os irmãos. O nardo é precioso e fragrante. O amor de Cristo é precioso e fragrante. Ela ungiu os pés do Senhor, e os pés do Senhor constituem uma imagem de paz do Evangelho. Eles são amados e dignos de honra. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que anunciam coisas boas. Ela enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. Os cabelos são um adorno das mulheres. Aquela que antes tinha servido o mundo e adornado a si mesma é agora adornada por Cristo, depois de receber o Evangelho da paz. Aquilo que fora dedicado ao mundo, agora é dedicado a Cristo. A casa encheu-se do aroma fragrante do óleo. O amor de Cristo derramado na igreja encheu-a com um precioso e fragrante amor. Muito bom, né? Então, nós vamos perceber que Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro, enquanto ele próprio estava desperdiçando a sua vida. Um puritano chamado Samuel Rutherford diz o seguinte: jamais serão contados como perda para você aqueles que depositaram o coração nos tesouros celestiais de Cristo. A sua adoração ela não é uma perda. Os momentos em que nós passamos em devoção a Cristo não é perda. Você não perde quando você oferta na casa do Senhor. Você não perde quando você passa horas orando. Você não perde quando você passa tempo meditando nas Sagradas Escrituras. Você não perde tempo quando você exerce a hospitalidade. Você não perde tempo quando você está aos pés de Cristo. Você não perde tempo quando você está evangelizando. Você não perde tempo quando você está cuidando da sua família. Você não perde tempo quando, ao invés de murmurar, você está glorificando a Cristo. Nada que esteja Cristo no centro das coisas é uma perda de tempo para o crente. Para nós, isso é precioso, é maravilhoso. Simplesmente nós nos deleitarmos na glória de Cristo. Por isso nós reafirmamos: os salvos desejam honrar o seu Salvador com devoção e amor, e assim eles são abençoados. Mas aqueles que possuem uma falsa conversão são avarentos e deixados a viver segundo a sua natureza. Nosso segundo ponto, desonrando a Cristo com avareza, dos versículos 4 ao 6. Vamos ler novamente. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O bálsamo era muito caro, como eu já disse aqui anteriormente. É possível que este bálsamo era uma herança familiar. Porque quando Judas diz, olha, 300 denários, irmão, um trabalhador, em média, ele ganhava 1 denário por dia. Então dava quase um ano aí, meu irmão, de trabalho. Você imagina o Judas daquele momento, o que você está fazendo, doida? Querendo cessar a adoração de Maria. Por quê? Porque ele era avarento. Ele estava com Cristo, mas não pertencia a Cristo. Espero que isso tenha
ficado claro. Se não ficou, vocês vão entender. Então, esse nardo, ele era reservado para ocasiões extraordinárias, porque ele era muito, muito, muito caro. A situação financeira daquelas pessoas na época era bem complicada. Para que os irmãos entendam aqui como que é a perversidade de um avarento. Antes, deixa eu só definir a avareza. Uma pessoa avarenta é uma pessoa apegada ao dinheiro. Uma pessoa que não é nada generosa. Então, ela faz praticamente do dinheiro o seu ídolo. E acredite, igreja, isso está dentro do povo de Cristo. Tem pessoas assim, que precisam se arrepender desse pecado. Alguns rabinos delegavam a administração das finanças aos seus discípulos. Certo? Os essênios e alguns filósofos gregos, eles compartilhavam entre si. Não era nem com o discípulo, era entre eles mesmo, para não ter erro ali. Então, apenas aquelas pessoas que tinham uma reputação de boa integridade, sabe? Que eram pessoas confiantes, administravam os recursos financeiros. E Judas acabou sim administrando o dinheiro da tropa de Cristo. Isso aumenta ainda mais a sua condenação. Porque nele foi depositado confiança. Talvez a pergunta que se faz agora é o seguinte: mas por que Cristo deixou logo com esse miserável, né? A bolsa. Nós já vamos comentar sobre isso. O que ele está fazendo? Ele demonstra, quando ele faz essa... Por que não deu para os pobres? Olha a fome lá na África. Não, nessa época não tinha essa... Mas era isso que ele ia dizer se fosse nessa época. Ele está demonstrando aqui que ele é avarento porque ele tem uma falsa filantropia. Certo? Ele é avarento porque ele demonstra desonestidade. Ele é avarento porque ele é ladrão e é mercenário. É isso que Judas é, meu irmão. Os motivos verdadeiros de Judas, o texto deixa muito claro. Ele era o quê? Ladrão. Lembra lá do episódio do Chaves? Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão, ele era ladrão mesmo, meu irmão. Então, esse interesse, esse falso interesse, né, de Judas nos pobres, talvez ele queria mesmo era usurpar. Na hora que ele olhou ali e falou: rapaz, ali tem dinheiro, hein? Queridos, na igreja de Cristo, não há espaço para a avareza. Não adianta. Aqui, olha só. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você sempre vai ter que fazer do bom e do melhor, ultrapassando as suas condições financeiras. No contexto aqui de dinheiro, claro, né? Mas que você deve fazer tudo para a glória de Deus. Então, aquelas pessoas que têm condições de trazer... É ruim ficar falando de marcas aqui, né? Porque eu não queria denegrir a marca de ninguém, então não vou falar. O refrigerante A. Aí o B é 50 centavos mais barato. Não, eu vou nesse aqui. Já tem irmão que vai levar. Eu não vou levar um pão, um bolo,
porque o irmão lá vai levar, eu tenho certeza. Aí eu como lá. Percebe? E aí, ela tenta se auto-justificar, não, porque a situação está difícil, né? Eu tenho certeza que se eu fosse... Olha só o pensamento avarento, hein? Se eu fosse uma pessoa muito bem-sucedida, eu ia levar tudo do melhor. Se você, nas condições que você está hoje, você não faz o seu melhor, você não vai fazer quando você tiver mais dinheiro. Você vai ficar mais avarento ainda. A avareza, ela desonra Cristo. Deus deu seu Filho amado, Jesus Cristo. Não tem nem... Eu não posso nem expressar o valor disso, porque é incalculável, é imensurável. O que Cristo realizou por nós, dinheiro nenhum pode pagar. Nem todas as riquezas da terra, desde a sua fundação, é capaz de comprar aquilo que Cristo realizou. E Ele fez isso de graça pela igreja. E a igreja não deve se mostrar uma igreja avarenta. O problema do seu irmão, do seu vizinho aí do seu lado aí, ó, é seu problema também. Não é um problema específico do pastor da igreja, mas de todos nós. Então, na hora, quando eu estou para receber a bênção, eu estou assim. Igual o Luquinhas faz agora. Ele aprendeu a fazer joia, ele fica o tempo todo assim. Ó. Mas, na hora de eu ajudar, tá difícil. Só tenho R$20 aqui que eu vou tomar um sorvete lá no Mac. Isso aqui eu não posso dar, não. Avarentos! Miseráveis! Não agem dessa forma. Cristo se deu voluntariamente, gratuitamente, pelos seus eleitos. Então, se nós fizermos o nosso melhor hoje, nós vamos estar devendo amanhã. Cristo é tudo, igreja. Mas por quê? Por que que Cristo foi dar a bolsa para um avarento? Ele não conhece todas as coisas? Por que que ele deu? Olha, eu fui pensar um pouco a respeito disso e eu comecei a ler João Calvino. Calvino, ele mostra nessa passagem uma certa predestinação de Judas, certo? Agora, é claro que existe uma diferença, meus irmãos, na ideia da dupla predestinação, certo? Nós temos ali a dupla predestinação simétrica e assimétrica. Deixa eu explicar um pouco sobre isso. Na dupla predestinação simétrica, é como se Deus realizasse a salvação nos eleitos e ele agisse ativamente nos não eleitos. Então é ele que está fazendo com que as pessoas vão para o inferno. Certo? Na dupla predestinação assimétrica, as coisas são diferentes. Porque Deus, ele transforma o nosso coração. Ele muda a nossa realidade para que nós venhamos crer e confessar que Cristo é o nosso Salvador. Então, Deus, ele age ativamente no seu eleito. Nos não eleitos, simplesmente eles são deixados a seguir o próprio curso da sua vida. E uma vida que não tenha Cristo, o destino dela já está traçado. É o inferno. Mas Cristo não está, Deus não está ali imputando maldade no coração daquela pessoa. Ela está agindo segundo a sua própria natureza. É a vontade dela mesmo. Então aqui,
Me parece que Cristo fez com que Judas, ele permitiu que Judas administrasse para que aquilo ali fosse sendo amontoado de culpa para ele mesmo. Não foi Cristo que disse para que ele fosse uma pessoa avarenta. É o próprio Judas, a sua maldade, a depravação total ali nele, estando em forte evidência, demonstrando que ele nunca pertenceu ao povo seleto de Deus. Percebe? Então, Deus ele age ativamente nos seus eleitos e entrega os não eleitos ao seu próprio curso. E aqui, Judas, ele só está demonstrando para nós, na prática, o que é uma pessoa que não é eleita. Que mesmo estando na igreja, a pessoa pode permanecer a vida inteira na igreja e ainda assim ela é inimiga de Cristo. Por isso que nós devemos sondar os nossos corações, sondar a nossa fé, saber se realmente nós estamos confiando em Cristo. Porque aqueles que confiam em Cristo, eles não são avarentos. Aqueles que confiam em Cristo, eles não agem com a imprudência de Judas, querendo cessar, querendo parar a adoração pública de Maria. Note que Judas, ele está militando contra uma adoração de uma irmã, que não era dele, irmã nossa. A igreja de Cristo, ela deve se prostrar e se submeter ao senhorio de Cristo, confiando que Ele é o nosso provedor. A avareza é uma demonstração de que Cristo não é o provedor. Porque se eu dar, vai faltar. Percebe como que nós vamos atacando o ser de Deus? Nós devemos sempre confiar na providência de Cristo. Amém? Caminhando para o final, nos versículos 7 ao 8. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela aguarde isto para um dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nosso tópico agora: Cristo abençoa os que te honram. Então, nós já sabemos que somente os mortos eram ungidos, né? As pessoas morriam e depois elas eram ungidas. Embalsamado, né? Aqui no caso. Não estou falando de ungir na questão de unção. Já está muito claro isso, né? Maria, ela busca agradar somente ao Senhor, demonstrando amor em tempo oportuno, não após a morte. Muitas pessoas quebraram protocolos após a ressurreição de Cristo. Maria, ela quebra protocolos antes mesmo da morte de Cristo. E ela é elogiada pelo Senhor. Então, a ação de Maria era boa por causa da sua fé em Cristo. Em Mateus 26 e Marcos 14, eles tratam essa passagem de maneira mais plena. E aí nós vamos entender que a ação de Maria era boa e foi elogiada por causa da finalidade do que ela havia feito. Ou seja, ela estava honrando a Cristo. Ela não está fazendo aquilo ali para quebrar protocolos apenas. Ela não está fazendo aquilo ali para chamar a atenção das pessoas. Ela está fazendo aquilo ali para honrar a Cristo, demonstrando a sua gratidão a Cristo. Os irmãos lembram o que nós lemos aqui agora com o irmão Leonardo, na nossa confissão de fé, sobre as boas obras? As boas obras, elas só são boas acompanhadas da fé em Cristo. Então, aquilo que Maria havia feito foi uma boa obra, porque a finalidade da sua boa obra é Cristo. Ela não estava atrás de méritos. Ela estava
querendo honrar e glorificar e adorar ao nome daquele que vive e reina para sempre. Essa era a finalidade da adoração de Maria. E o que ela faz está antecipando ali o que seria o sepultamento de Cristo. Porque no versículo 7 diz o seguinte: entretanto diz, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Fazendo aqui já então, apontando para o que haveria de acontecer com Cristo. E Cristo diz o seguinte: deixa. Ele poderia dar um sermão bem pesado ali em justo, poderia? Mas o que estava maior não era a desonra de Judas, mas sim a honra de Maria a Cristo. Por isso ele diz, deixa. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: deixa ela em paz. Maria tem paz comigo. Lembrem quando Cristo passa por meio da parede, paz seja convosco? É o mesmo sentido aqui. Não perturbe ela. Não perturbem a adoração dela. Deixa ela em paz. Isso significa que a vida do cristão só tem paz quando ela está em submissão, em adoração, em honra ao nosso Senhor e Salvador. Quando nós honramos a Cristo, Ele nos abençoa com a sua paz. É nós adorando, demonstrando o nosso amor a Ele, que nós temos paz com Ele. Nós devemos nos alegrar nisso. Você poder dizer assim: eu tenho paz com Cristo. Está entendendo, Fernanda? Não mais aceitas. Não mais a tortura psicológica. Não mais as questões culturais da nossa época. Mas com Cristo. A igreja de Cristo tem paz com Ele. Glória a Deus. E veja, a resposta de Jesus, ela faz uma alusão, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Quem puder abrir e ler comigo, senão eu vou ler aqui rapidinho. Veja só o que Moisés escreveu aqui. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Fazendo alusão aqui com o versículo 8. Porque os pobres sempre me tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus não está menosprezando a necessidade de ajudar os pobres. Mas o que Jesus está fazendo aqui é enfatizando a sua morte iminente. Está demonstrando que ele deve ser o seu compromisso principal. Cristo, ele deve ter o nosso comprometimento mais do que qualquer outras coisas. E ele diz o seguinte, né? Que Cristo, ele fala assim, olha, vai chegar um tempo que eu não vou estar mais aqui presente, meu irmão, com vocês. Ou seja, vocês não vão ter a oportunidade de fazer o que ela fez. Isso não significa que nós não temos mais a presença de Cristo, mas que corporealmente ele não estaria mais presente. E não é curioso, irmão Léo, que aqui nós podemos utilizar isso aqui até mesmo contra a transubstanciação na ceia, que ele não está mais fisicamente presente, está em espírito conosco para todo sempre. Então, em virtude da união hipostática, Cristo ainda está presente em sua carne. Veja, isso aqui, meus irmãos, não significa que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está neste momento aqui conosco. Cristo possui duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Na eternidade, ele sempre foi o Filho gerado do Pai.
no tempo, ele passou a ter uma natureza humana. Certo? Uma vez que ele assumiu essa natureza humana, ele jamais deixará de tê-la. Então, neste momento, Cristo é homem, plenamente Deus. Certo? Agora, a natureza humana de Cristo, ela possuía propriedades particulares inerentes a um ser humano. Então ela era finita, a natureza humana. Então Cristo ele tinha reais necessidades que um ser humano tem. Por isso que ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo que vocês não vão me ter aqui. Vocês não terão a oportunidade que ela teve. Mas nós podemos descansar porque reconhecemos que Cristo é plenamente divino. Ele está presente neste momento, neste culto. Nós temos a certeza disso, que Cristo estará conosco, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita com a sua igreja. Considerações. Então, nós percebemos ali Marta, Maria e Lázaro fazendo aquele banquete celestial, né, meu irmão? Imagina só o que não tinha naquele banquete ali, né? Eu ia fazer a festa lá, ia comer tudo lá, conversando com o mestre. Igual eu vou fazer lá na Bahia, lá quando eu for lá, em Igaporã. Mas literalmente, isso aponta para o verdadeiro banquete celestial. Por quê? Cara, olha só, não é louco isso aqui? Lázaro estava morto um tempo atrás e agora está ali na mesa, velho, comendo. Já imaginou isso? Mas aqui, nós temos a seguinte imagem. Nós temos o ressuscitador e o ressuscitado. Isso, nós vamos poder presenciar isso também. Sabe quando? Na eternidade com Cristo. Que Ele foi que nos deu vida quando nós estávamos mortos. Todos nós estaremos ressuscitados com o corpo glorificado ao lado do nosso Mestre e Rei Jesus Cristo. E nós poderemos cear com Ele para todo sempre, igreja. Isso é maravilhoso. Por isso, nós devemos honrar a Cristo enquanto nós podemos. Cada momento da nossa vida é um momento oportuno para que nós venhamos honrá-lo. Veja, nós temos que honrar a Cristo no nosso casamento. Queridos, nós somos uma igreja reformada, mas de uma maneira errada. Muitas pessoas entendem que ser reformado pressupõe-se a 5 pontos do calvinismo apenas. Não é verdade. Cristo é soberano sobre a nossa salvação. Certo? Mas Cristo também é soberano no seu relacionamento. E sabe como você rejeita isso? Quando você, marido, não ama a sua esposa. Quando você não discipula a sua esposa. Quando você não apacenta o seu lar. Quando você não cuida dos seus filhos. Quando o evangelho não é o centro da sua casa. E as mulheres, elas desonram a Cristo quando elas não se submetem aos seus maridos. Note uma coisa, submissão não pressupõe, sabe o quê? O homem da casa, ele não manda na mulher. Isso não é submissão. Isso é uma postura débia, distorcida da realidade. Submissão é quando uma esposa ela confia na liderança do seu marido porque ele se submete a Cristo. Um lar onde Cristo não reina soberanamente é um lar fadado ao fracasso. E aí sabe o que acontece?
Aí a finança da mulher é dela. O do marido é dele. Divide as contas ali, aquelas contas ali é sua. Essas aqui são minhas. Aqui você fala, mas aqui sou eu. Isso não é um lar cristão. Nós honramos a Cristo quando nós nos submetemos aos padrões bíblicos do que Ele nos ordenou. Você quer saber como funciona um relacionamento bíblico? Leia Efésios. Mas só que geralmente as pessoas vão lá, lê Efésios 5. Mas na verdade eu vou pedir para vocês lerem Efésios, toda a carta de Efésios. Vão entendendo quem é Cristo em nossas vidas. Você honra Cristo quando você cuida da sua família. Você não suscita ira nos seus filhos. Os filhos não são desobedientes aos seus pais. Quando há correção no seu lar. Enquanto vocês estão debaixo do teto dos seus pais, vocês devem total submissão aos seus pais. Isso é pro Luquinhas, bebezinho ali, mas até mesmo o Mateusão ali, ó, que mora com o pai e com a mãe. Se bobear, o Rony tem que ir lá e aplicar a correção dele também. O Hernânio, Noemi tem que ir lá, ó. Você honra Cristo no seu trabalho. Aquele funcionário preguiçoso, encostado, sabe? Está sempre no celular. Está sempre dormindo. O chefe pede para fazer alguma coisa, ele não faz. Ele desonra Cristo. Ele presta um péssimo atendimento no seu trabalho particular. Então, por exemplo, aqui tem que pegar em todos, tá? Aqueles que são CLT e aqueles que... O Hérito, o Jadson, eu. Meu irmão, com seus alunos também. Temos que honrar a Cristo. São os melhores profissionais. Você também, viu, Vitinho? Na faculdade, na escola, nos afastarmos daqueles grupinhos que só querem fazer com que nós pecamos contra Deus. Só chama nós para fazer coisa errada. Não tá, é barzinho depois da faculdade, quer cabular na aula para ir jogar bola. Eu fiz tanto isso, meus irmãos. Meu Deus do céu. Graças a Deus eu fui lavado, remido pelo sangue de Cristo. Você honra a Cristo também nas festas que vocês estão. Então, não é porque tem ímpios lá na festa que você tem que se comportar como ímpios também. Ficar sempre enfatizando as coisas do mundo. Honre a Cristo onde você estiver. No futebol também. Não há pecado nenhum gostar de futebol. A não ser se for pro time que eu torço, né? Que hoje está difícil para nós. Mas, quando você coloca o futebol acima dos assuntos relacionados a Deus, e aqui eu estou falando de Deus, igreja, hospitalidade, de tudo, você está desonrando a Cristo. Quando você tem coragem de comprar uma camisa oficial do seu time, mas não tem coragem de dar uma Bíblia de presente para o irmão que precisa, nossa. Cristo sempre estará conosco. Sempre. Nos momentos em que nós estivermos aflitos, angustiados, nos momentos das nossas alegrias, nos momentos em que nós exercemos hospitalidade, nós não temos mais Cristo corporalmente presente conosco, mas nós temos a segurança de que espiritualmente Ele estará conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Por isso nós devemos
nos arrependermos dos pecados que desonram a Cristo e nos alegrarmos nos momentos em que nós honramos a Ele. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.